Olá para você, internauta do Move News. Eu sou o repórter Vinícius Lodge e eu estou aqui no escritório do advogado eleitoral e também presidente da Comissão de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB, o advogado Fernando Dillon. Tudo bem, Fernando? Olá, Lodge, olá, internautas do Move News. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui para falar de mudanças, né, de reformas que podem ocorrer aí no sistema eleitoral, no sistema político do Brasil. Está visando também 2022, né, Fernando? E, assim, essas últimas semanas a gente teve, né, em debate, por exemplo, o Distritão, ou também a questão das coligações, né? A gente pode explicar mais ou menos para quem está assistindo aqui o que é o Distritão, né? Por que ele foi, talvez, não passou ali no Congresso, né? Enquanto que as coligações também, elas, no momento ali, passaram, né, pela Câmara. Enfim, como que está o andamento, né, desses projetos e o que eles indicam, né? O que isso muda, na verdade, ali para o brasileiro, né, que está em casa e que em 2022 vai votar. São, na verdade, duas coisas distintas. A primeira delas é uma proposta de emenda à Constituição para mudar a chamada reforma política, que está se discutindo a questão do distritão, né, da chamada volta das coligações. Houve também uma PEC que foi rejeitada, que também falava sobre a questão do voto impresso, que já foi rejeitada, já foi sepultada, e também a chamada reforma eleitoral, que basicamente está na Câmara dos Deputados discutindo um novo Código Eleitoral. Ah, sim, legal. E para começar, então, a gente pode falar sobre o Distritão, né? O que é o Distritão? Até para as pessoas entenderem, né? Por que também, enfim, é uma discussão, né, que existiu lá e que, enfim, não acabou não passando, né? Mas o que é o Distritão? Até para as pessoas entenderem, vai que depois a gente volte a discutir sobre isso, né? E acho que é bom já explicar, né? É importante explicar mesmo, porque inclusive o Distritão já foi deliberado outras vezes no Congresso Nacional e esses assuntos sempre volta à pauta mesmo. Pois é, justamente. Eu tenho certeza que essa é a nossa entrevista, daqui a 2, 4 anos vão estar discutindo a mesma coisa. Vai permanecer atual, né? Vai permanecer. Mas, de qualquer forma, hoje existem duas formas de votação. Uma é a votação majoritária, que são eleitas as pessoas com mais votos, e a votação proporcional, né, que é exatamente os cargos de deputado estadual, deputado federal e vereadores. O distritão nada mais é do que você mudar o sistema de votação proporcional para o voto majoritário, inclusive para esses cargos. Ou seja, os votos de deputados federais serão eleitos, né, aqueles mais votados, deputado estadual, deputado federal e vereadores. Então, basicamente, para o nosso internauta compreender, o distritão é isso, é a volta do voto majoritário para os cargos que até então eram votados por votação proporcional. E qual que é o impacto para os partidos, se fosse aprovado, por exemplo, o voto distritão? Como é que mudaria as estratégias de jogo? Como é que ficaria? Os políticos mudariam de partidos? Como é que seria? Olha, o grande prejuízo que a gente observa, né, na verdade, o impacto, né, é que seriam, uma vez que são eleitos os mais votados, deixa de ter a votação proporcional, deixa de ser as pessoas vistas como um grupo e passa a ser cada um por si, literalmente cada um por si. Porque mesmo no meu partido, no sistema anterior, no proporcional, onde são duas votações, primeiro você tem os votos do partido para depois ver os mais votados dentro de cada partido. No majoritário, não. No majoritário se eu tiver mais votado, se eu tiver mais voto, eu vou ser eleito. Por muitos internautas acham que isso é o mais justo, mas a gente tem que entender, Lodge, que na democracia o ponto fundamental é você permitir diversos pontos de vista no parlamento, para a gente poder achar um consenso para atingir um bem público. Uhum. Na votação majoritária no distritão, você acaba esquecendo a questão da ideologia do partido político e vai para o cada um por si. Ou seja, se eu tiver mais votos, eu vou ser eleito. E aí, não. Entendi. E agora a gente pode falar também das coligações, né, que é algo que está caminhando, né? A princípio, está indo para frente, a gente não sabe ainda se vai ser aprovada, né? A princípio, aparentemente, o Senado ele ainda vai, né, tomar uma decisão, né? Enfim, como é que o senhor analisa, né? Aliás, vamos começar primeiro falando, né, sobre o que são as coligações, né? Qual que é o impacto disso nas eleições, né? O senhor pode explicar para a gente? Pois não, as coligações era uma coisa que já existia no Brasil. É a possibilidade dos partidos se unirem na época da eleição, para efeitos de votação no sistema
proporcional, eles sejam considerados como se fosse um único grupo político. Então, por exemplo, o que às vezes acontecia? O partido de... Vou dar exemplo mais para fins de exemplificação, sem qualquer ideologia partidária. O PT se unia com o PSDB, né? E normalmente eles têm ideologias completamente diferentes uma da outra, mas o voto que você dava no candidato do PT, por ele ser um grupo só para fins eleitorais, acabava por eleger um deputado de uma ideologia completamente contrária, né? E isso era, infelizmente, né, uma aberração, porque você vota em alguém, teoricamente, pensando na plataforma ou na ideologia que aquela pessoa tem. As coligações permitem que você deixe isso tudo de lado, né? E que partidos com ideologias completamente distintas, no final das contas, o voto de um acaba ajudando a eleger o outro. Entendi. Isso, enfim, isso permaneceu no Brasil até 2016? Até 2000, isso. E aí depois a gente passou então a ter as chapas puro sangue, né? Que são as chapas, enfim, formadas só por um único partido, né? E agora então existe essa nova discussão. Como é que o senhor vê também o impacto, né, para essa mudança, né, se de fato ocorrer, enfim, na política, né, no sistema eleitoral, o senhor vê, como que o senhor vê isso? É muito triste, porque infelizmente nós só tivemos uma oportunidade, uma única eleição para testar esse tipo de regime de chapa puro sangue, que foram as eleições de vereadores. E querendo ou não, é muito cedo, né, para você mudar um sistema político que sequer foi testado para as eleições gerais, que são as eleições do ano que vem, para deputado estadual e para deputado federal. Então essa é a grande crítica que se faz. Agora, se você sequer testou, como que você vai poder fazer uma avaliação a favor ou contra? Sob o ponto de vista da sociologia ideológico, isso é um retrocesso, porque as coligações de partido, elas foram extintas num movimento para tentar se diminuir a quantidade de partidos políticos, para se diminuir essa quantidade de partidos de aluguéis. Uhum. Então, a partir do momento que você permite o retorno da coligação, você vai permitir que aquelas legendas que tradicionalmente são utilizadas como legendas de barriga de aluguel, partido de aluguel, voltem à tona, né? Somente para angariar um ou outro candidato, para se coligar, e aí o voto do eleitor, que é o mais importante, né, acaba não sendo dirigido para aquela pessoa que representa uma determinada ideologia, mas sim para um grupo de partidos que ele sequer sabe qual é a intenção desse partido. Pois é. A gente também pode falar da questão do voto impresso, né, que foi algo também amplamente divulgado, né, enfim, também a gente vê muitas pessoas comentando, né, mas o que exatamente é o voto impresso, né, porque o voto impresso auditável, né, porque, de certa forma, os partidos, né, eles têm condições ainda assim de fiscalizar, né, a urna, o que foi o resultado da urna, enfim, o que isso traria de diferente em relação ao que a gente já tem hoje? É uma ótima pergunta, Vinícius, porque muitas pessoas, inclusive, quando ouviram falar de voto impresso, acharam que fosse voltar à época em que se votava na célula e depositava na urna. Não é nada disso. O voto impresso é tão somente, ou o voto auditável, como são os defensores da medida, é tão somente a possibilidade de que na urna eletrônica o eleitor continua votando no número, seja acoplada, de acordo com seus defensores, uma impressora, e essa impressora, quando a pessoa confirma o voto, vai sair uma cédula que vai cair numa urna que o eleitor não tem acesso. A partir, então, dessa possibilidade, o voto vai continuar sendo verificado nos modos eletrônicos, como é hoje. Só que, além disso, e os defensores do voto auditável falavam isso, né, que também vai poder se permitir verificar se os votos dados ou auferidos eletronicamente correspondem àqueles votos que estão ali na cédula. Então, para os defensores da medida, era uma forma a mais de se fiscalizar a votação da urna. Entendi. Agora a gente muda, né, de assunto, a gente vai falar da reforma, né, do Código Político. O senhor tinha destacado, né, uma questão de um ponto que pode ser interessante, que pode mudar ali as estratégias dos partidos eleitorais, principalmente os partidos que a gente pode dizer que está num segundo escalão ali, né, em relação à questão das sobras, né?
e uma mudança do número de coeficiente. Na verdade, uma mudança, pode ocorrer uma mudança no número de coeficiente e também, enfim, uma outra mudança que a gente pode falar é justamente sobre o partido ter que atingir esse número, né? Isso. Hoje, como é feito hoje a questão da apuração dos votos, né? E tomando por base, né, que o sistema proporcional vai continuar sendo o vigor, porque se entrar o distritão, como nós sabemos, que já foi dito aqui, vão ser eleitos os mais votados. Sim. Mas, se o sistema proporcional continuar existindo, no novo projeto de Código Eleitoral, hoje, como que são feitas essa apuração? Nós temos duas eleições dentro de uma só. Primeiro, você apura os votos que cada partido teve, e aí, de acordo com os partidos mais votados, é que serão eleitos os candidatos com mais votos dentro daquele partido. E aí, o que acontece? Quase nunca, por uma questão matemática, você não consegue, nem todos os partidos conseguem atingir o quociente eleitoral, né, inteiro para ter acesso às vagas. Então, acaba sobrando. E aí vem o que as pessoas falam de sobras de vagas. E como que essas sobras de vagas hoje são divididas? Qualquer partido político, mesmo aquele que não tenha atingido o quociente eleitoral, o número mínimo de votos, tem direito a participar dessa sobra, que é a chamada segunda ou terceira rodada. Na proposta de Código Eleitoral que está agora, somente vão ter acesso a essa sobra de vagas aqueles partidos que superarem o quociente eleitoral. Então, tomando, por exemplo, aqui, na Assembleia Legislativa, vão tomar com números arredondados. Sim. Nós temos aqui 30 vagas para deputados estaduais. Vamos supor que, hipoteticamente, nós tenhamos 1.500.000 de votos válidos. 1.500.000 dividido por 30 vai dar quanto? Vai dar 50.000 votos, né? Ou seja, para que um partido tenha direito a um deputado estadual, ele tem que atingir pelo menos 50.000 votos. Hoje, mesmo um partido que tiver 40.000 votos, ele entra na divisão desse quociente eleitoral. Na proposta que está para ser votada no Congresso, se isso for aprovado, esse partido tiver 40.000 votos, ainda que um único candidato tenha 40.000 votos, olha só, ele seria um dos mais votados, né? Tomando por conta a última eleição. Mas se só ele tiver 40.000 votos e o partido não superar o quociente, ele vai automaticamente não vai se eleger. Então só vai entrar nessa rodada de sobra aqueles partidos que atingirem o quociente eleitoral, ou seja, tiver mais de 50.000 votos. Lembrando também que por conta da questão do efeito Tiririca, nenhum candidato com menos de 10% do quociente também consegue ser eleito. Então, se o candidato, nesse exemplo que a gente deu, tiver menos de 5.000 votos, ainda que o partido tenha 100.000 votos, ou seja, duas vezes o quociente, nenhum candidato vai se eleger. Entendi. E o senhor destacaria ainda mais algumas coisas, alguns pontos ali nesse código que podem mudar aí o sistema? O senhor teria algum destaque a mais? O novo Código Eleitoral, ele basicamente está buscando trazer segurança jurídica, né? Na verdade, que as grandes está de fato impactando é mais na questão da reforma política nessa proposta de emenda à Constituição. Ali sim estão as grandes inovações, né? Que inclusive vão impactar na questão de como é feito o cálculo do fundo, chamado fundo partidário, né? Isso, inclusive, está sendo um objeto de reforma. Sim. Hoje, para o partido ter acesso ao fundo partidário, ele tem que ter um número X de deputados federais. Na proposta de emenda que foi aprovada, se ele tiver pelo menos 5 senadores ou um ou outro, ele também vai continuar tendo acesso ao fundo partidário. Qual a finalidade disso? Que os senadores que querem, no final das contas, é que eles também, as campanhas deles sejam melhor irrigadas, né, com o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundão eleitoral, que também é uma mudança, né, que tá vindo para as próximas eleições. Esse fundo ele chegou a ser aprovado já, né? O valor dele foi de mais de 4 milhões, né? Isso, mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões. Né, e está sob apreciação do presidente da República, né, está no prazo de sanção. Lembrando que se passar 15 dias e ele não
não vetar, o projeto ele é considerado sancionado tacitamente, né? Você sim. tem que vetar para poder valer. Entendi. Então, assim, tudo que a gente falou aqui, vamos tentar fazer um cronograma aqui para a gente também até explicar o que vai ser viável para 2022, o que talvez pode não ficar para 2022, mas pode ir para 2024. Né? O Distritão, por exemplo, ele já foi votado e ele não passou ali na Câmara, né? Não passou. Então, 2022 ele não entra. Não. E aí a coligação, por exemplo, ainda está em discussão. Tem algum prazo ainda para que ela seja votada e ela entre em 2022? Foi aprovado agora no dia 18 na Câmara dos Deputados em segundo turno e vai para o Senado. O Senado tem que fazer 2 turnos de votação para que ela possa ser promulgada. Lembrando que no caso de PEC não precisa ir para o presidente da República para sanção. Ele tem que ser aprovado há 1 ano antes das eleições, por causa do princípio da anualidade, para poder valer para o ano que vem. Entendi. A questão, então, do voto impresso também passou ali, mas também não foi aprovado. Então, também em 2022, a chance enfim, é zero de 2022. Zero. E a questão das reformas, como o senhor estava comentando, então está em discussão agora no Congresso, né? E quais são os próximos passos dela? E enfim, tem que ter 1 ano antes, ela tem que ser aprovada 1 ano antes da eleição, né? Isso aí. Isso aí. A reforma política vai para o Senado para ela poder ver se vai aprovar ou não. E o Código Eleitoral, né, está sendo discutido na Câmara dos Deputados, e estão dizendo que ela pode ser aprovada, né, nessa última semana de agosto, né? Para poder também ela dar tempo de ir, que é um único turno de votação, para depois ser encaminhada para o Senado Federal. E o Senado também em 1 turno também, né? 1 turno de votação também. Entendi. Então é exatamente aquele momento em que a bola tá no pênalti, né? Uhum. E o cara tá na hora de chutar para tentar se ver se faz algum ou não. Momentos assim fundamentais de definição, né, no nosso sistema político. Tá jóia. A gente conversou com o advogado Fernando Dillon. A gente agradece a entrevista, né, a disponibilidade. Enfim, a gente volta a conversar mais vezes, né? Até chegar a data da eleição, a gente deve conversar mais vezes, né, Fernando? É sempre um prazer estar com você, Vinícius, com nossos internautas da Move News. É um prazer recebê-los e, como sempre eu digo, fiquem sempre com Deus.